19 horas em Manaus. Muito boa noite para quem tá me ouvindo aqui ao vivo aqui no www.webradioapp.com, para quem tá vendo a live ao vivo no TikTok, para quem tá assistindo no YouTube, para quem tá ouvindo no Spotify, para quem tá vendo no Facebook e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Eu gosto de fazer assim. Hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, uma data criada em 72 e muito importante porque a gente está acabando com o nosso planeta, né? Paciência. Nesse bojo também, hoje é dia da ecologia, comemorado no Brasil, e também no Brasil comemorado o dia da reciclagem. Algo muito importante porque a gente não recicla quase nada no Brasil. É vergonhoso, é constrangedor e é verdade. Cara, no dia 5 de junho foi o dia do nascimento de Frederico Garcia Lorca, um poeta espanhol. Ele tem um conto lindo que é Dom Perlim Plim com Belissa em seu jardim. Recomendo todo mundo procurar. Super válido, super legal. E curiosamente também, no dia 5 de junho, só que de 1723, nascia o Adam Smith, um filósofo escocês que é o pai da economia moderna, escreveu A Riqueza das Nações, um livro imprescindível, eu recomendo que todo mundo leia. E do outro lado da moeda, em 1883, mais de 100 anos depois, nascia John Maynard Keynes, também economista, mas que é quase diametralmente oposto às teorias do Adam Smith, né? Curioso, curioso. E de fatos históricos ainda, também em 1889 foi a inauguração da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, que hoje eu acho que nem existe mais, né? Ficou tudo misturado na B3 lá em São Paulo. E em 1981, no dia 5 de junho de 1981 também, foram reconhecidos os primeiros casos de HIV no mundo. Os Estados Unidos relataram 5 casos de pneumonia em homens homossexuais em Los Angeles, e dali marcou-se o reconhecimento da epidemia de HIV no mundo, que até hoje a gente tem que lidar com isso, infelizmente, né? Paciência, mas a humanidade ainda não conseguiu equalizar. A gente está chegando muito perto. A gente já tem vacinas eficientes. O Brasil já conseguiu zerar a transmissão vertical de HIV, ou seja, de mãe para filho não passa mais. E isso é uma coisa positiva. Vamos fazer aqui então o nosso, mexendo um pouquinho na estrutura do programa agora aqui. Vamos fazer o primeiro giro de notícias aqui também, porque a gente vai ter 2 agora, tá? Então vamos com o primeiro, chama a vinheta. Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Vamos lá, manchete do portal Perfil Político am.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Governo defende fortalecimento do BRICS com ambição renovada. O governo brasileiro defendeu o fortalecimento do bloco com foco em maior cooperação econômica e política, visando uma ambição renovada para enfrentar desafios globais e ampliar a influência do grupo no cenário internacional. Manchete da Carta Capital aqui. Interpol inclui Carla Zambelli na difusão vermelha. Amém! Sabíamos que isso ia acontecer. Só falta prender essa sujeita agora. A Interpol incluiu a futura ex-deputada, né, Carla Zambelli, na lista de difusão vermelha a pedido do STF, após ela ser condenada a 10 anos de prisão por invasão de sistemas judiciais e fugir do Brasil pela Argentina. Manchete do Brasil de Fato. Mulheres atingidas por barragens marcham em Brasília contra a PL da devastação e alertam sobre riscos. Cerca de 1.000 mulheres do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, marcharam em Brasília contra o PL 2159/2021, o chamado PL da devastação, que flexibiliza regras ambientais. O ato, no Dia do Meio Ambiente, hoje, alerta para impactos em comunidades e ecossistemas. Manchete do Brasil 247 aqui. Em Paris, Lula defende a democracia e critica o parlamentarismo. Abre aspas, eu jamais serei escolhido primeiro-ministro. Durante a visita a Paris, o presidente Lula defendeu a democracia e criticou o parlamentarismo, afirmando que, por sua origem humilde, nunca será escolhido como primeiro-ministro em um sistema parlamentar. Não tá errado, Lula, hein? Faz todo sentido. Manchete do Opera Mundi aqui também, em portal progressista, portal de esquerda. Ameaças, ingratidão e impeachment. Trump e Musk trocam acusações nas redes sociais. Trump e Elon Musk trocaram acusações nas suas redes, com Musk chamando Trump de ingrato e ameaçando apoiar o impeachment, enquanto Trump respondeu por críticas, evidenciando tensão entre os dois. Gente, tá lindo. Nessa briga, eu torço com afinco pela briga. O Trump ameaçou cortar subsídios
da Tesla, a principal empresa do Elon Musk. O Musk soltou lá uma nota de que o Trump estaria envolvido com um ex-empresário que foi preso por envolvimento com pedofilia, até se matou. Ou seja, na briga eu torço pela briga. Manchete do ICL Notícias aqui. Bolsonaro depõe a PF. Jair Bolsonaro prestou depoimento à Polícia Federal, mas o motivo não foi detalhado. A ação ocorre em meio a investigações envolvendo o ex-presidente e seus aliados, gerando especulações no cenário político. Na verdade, a gente já tem essa informação, ele até deu uma entrevista, né? O cerne do depoimento é a atividade conspiratória, digamos assim, do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que a Procuradoria-Geral da República corretamente interpreta como uma coação no curso do processo, e isso está sendo investigado. Agora, o curioso foi que o Bonoro mandou 2 milhões de reais para manter o filho lá, hein? Não dava para ele esconder essa informação, porque a justiça tem meios para encontrar se quisesse, e ele soltou isso lá, né? Mas enfim, para vocês verem, de humilde essa gente não tem nada, ali tudo é em muito dinheiro. Manda um abraço aqui pro Pedro Nascimento, Luxo em Cerâmica, e pro Isaú Brito, que estão aqui acompanhando a live, chegaram agora. Obrigado pela companhia de vocês. Vamos entrar na nossa pauta hoje agora. Escândalos, ódio e manipulação. Por que as redes sociais precisam de rédeas já? Hoje o STF está realizando de forma virtual ainda um julgamento sobre a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Na prática, ele trata da possível responsabilização de redes sociais por conteúdos postados nas suas redes. As redes sociais, que são o que se chama, principalmente as Big Techs, eles estão pinotando, eles estão se mobilizando, eles querem a declaração da inconstitucionalidade do artigo que permite a responsabilização das Big Techs, e na prática, o que as Big Techs, Google, Meta, que é a dona do WhatsApp também, o Gettr, o Rumble, o que eles querem é mandar no mundo sem ter que prestar contas a ninguém. Vamos lá analisar o que é a Meta. Vamos focar na Meta aqui para a gente ter um objetivo. A Meta é uma empresa, ela oferece os serviços de internet, ela oferece redes sociais, ela é a dona do Facebook, ela é a dona do Instagram, ela é a dona do WhatsApp, e ela oferece esses serviços aos seus usuários. Os brasileiros consomem muita rede social, e é uma coisa boa se for usada com sabedoria. Mas não dá para perder isso de vista. A Meta é uma empresa que está oferecendo seus serviços. Como o Twitter é uma empresa que está oferecendo seus serviços. Como o TikTok, onde está passando o programa ao vivo, é uma empresa que oferece seus serviços. Como o Spotify. Ou seja, todas essas redes são empresas. Se eles são empresas, a lei brasileira diz que uma empresa, para operar no Brasil, ela tem que ter um CNPJ válido, uma inscrição estadual em algum lugar, e ela precisa ter representantes. Aí vamos afastar um pouquinho a Meta, vamos falar do Twitter. O Twitter foi bloqueado por alguns dias no Brasil. Ele desobedeceu ordens judiciais que, para o território nacional, são válidas, legítimas e têm que ser obedecidas. Disse que não ia cumprir. Pegou uma multa milionária, teve o seu serviço bloqueado aqui, até que apresentasse um representante. Se organizaram, resolveram, indicaram o escritório que os representava, apresentaram seus dados e aí voltaram a operar normalmente. Ok, isso vale também para a Meta, isso vale para a Gettr, como eu já falei, para todas as outras empresas. E todas as empresas no Brasil, sim, são sujeitas à responsabilização. Eu vou fazer uma comparação aqui. Vamos imaginar que ao invés de uma rede social, a gente estivesse falando de um hotel. Um hotel normal, com funcionamento, com uma plaquinha, hotel, você paga diária e tal. Só que esse hotel, ele é sabidamente usado, todo mundo numa cidadezinha sabe que aquele hotel, ele é um ponto de prostituição infantil. Todo mundo sabe que aquilo acontece ali, mas o hotel diz que não tem nada a ver com aquilo. O hotel fala, não sou um hotel, se hospedam pessoas aqui para praticar prostituição, é problema deles, eu não tenho nada a ver com isso. É isso que
que as Big Techs estão dizendo. Agora, vamos lá, continuando no exemplo do hotel. Se existe um hotel, todo mundo sabe que aquele hotel é usado para cometer crimes, seja para uso de drogas, seja para prostituição infantil. Os donos do hotel sabem que pessoas usam aquele hotel para cometer esses crimes, tráfico de drogas, prostituição infantil. O hotel não tem nenhuma responsabilidade sobre isso? Tem sim, porque ele permite que crimes sejam cometidos sob o seu empreendimento. Ele tem o dever de municiar de ferramentas os seus funcionários, a sua operação, para que crimes não aconteçam. Ele tem que colocar lá todos os cadastros possíveis, exigências, fiscalização, mas sim, o hotel ele é responsável e a gente já teve exemplo objetivo aqui em Manaus mesmo. Há uns 2 anos, houve uma operação da Polícia Civil aqui, que estava combatendo prostituição infantil, e descobriu-se que um hotel aqui no centro de Manaus, perto do centro antigo, do centro histórico, ele era utilizado exatamente para essa prática. O hotel estava regular, ele tinha CNPJ, ele tinha inscrição estadual, ele recolhia seus impostos, ele não tinha gasto de energia, mas ele era usado para esse tipo de atividade. O hotel foi fechado. Por quê? Porque o hotel sabia que aquilo acontecia lá e ele não fazia nada. Por que não? Eu estou ganhando meu dinheiro, eu não faço nada, o que as pessoas fazem com o quarto que elas alugam é problema delas. É exatamente a mesma situação de redes sociais. Todo mundo sabe que usam-se as redes sociais, o Facebook, o Twitter, o próprio TikTok, o Instagram, para o cometimento de crimes. Pessoas divulgam mensagens de ódio, pessoas divulgam ameaças, pessoas divulgam imagens indevidas nessas redes sociais. E o que as empresas estão dizendo, falando, não, eu até sei que fazem isso, eu tento controlar, mas não tem como. Meu amigo, tem que botar todos os filtros possíveis. Tem que correr atrás. E tem, principalmente, que obedecer ordens judiciais. A extrema-direita, os fascistoides, eles costumam latir por aí que qualquer tentativa de regular redes sociais é censura. Não é censura. É simplesmente cumprimento de lei, porque absolutamente toda empresa que opera no Brasil tem que obedecer às leis brasileiras. Isso não é opcional, isso não é uma possibilidade, isso é um dever. E todo mundo no Brasil está sujeito a responder tanto pelas suas ações quanto pelas suas omissões. Sim, você se omitir também pode configurar um crime. E é nisso, de novo, que a gente está falando que as Big Techs não querem ser imputadas. Eles querem que tudo aconteça lá do jeito que for, e depois eles vão dizer, não tenho nada a ver com isso aí não é comigo, as pessoas estão fazendo o que elas querem e tal. E pior ainda, eles pregam que sequer as pessoas que disseminam conteúdos nocivos em redes sociais, eles dizem que essas pessoas, inclusive, não podem ser reprimidas, porque aquilo é simplesmente a liberdade de expressão delas. Tá errado. Está muito errado, e eu espero que ao final desse julgamento o STF reconheça que o artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet é constitucional e que sim, as empresas sejam responsabilizadas. Agora, dizer que a empresa vai ser responsabilizada significa o seguinte, um psicopata lá de Tabiboca do Norte, ele postou um conteúdo, eu vou entrar num lugar, eu vou matar todo, vou entrar no shopping e vou explodir uma bomba. A rede social ela vai ser automaticamente responsabilizada? Não. Ela tem que ser notificada a remover aquele conteúdo, ou que comete crime, ou que comete ofensas pessoais. E no momento em que ela não toma qualquer providência, aí sim, ela passa a ser responsabilizável. Notem a diferença de ser responsabilizada e de ser responsabilizável. A empresa é sim responsabilizável. E é isso que eles não querem. Agora, qual é o medo? Se eu tenho uma empresa, eu sou informado que em determinado endereço dessa minha empresa, dessa Big Tech, que determinado endereço está sendo usado, determinado arroba está sendo usado para cometer crimes. Eu não sou responsável, desde que ele tenha tomado as providências para fazer cessar aquilo. Daí a pessoa encontrou outro jeito de continuar usando, aí vai-se atrás,
também da pessoa. E outra, o fato de responsabilizar as Big Techs pela negligência, pela incompetência ou pela má vontade de não remover conteúdos que elas já estavam cientes que não deveriam estar na rede, não exime de responsabilidade quem postou aquela coisa. O cara que postou a loucura lá, ele já vai ser responsabilizado de qualquer jeito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que está previsto no Marco Civil da Internet é que, além da responsabilização do sujeito pelo crime que ele está cometendo utilizando as redes, a rede, pela omissão em coibir a divulgação daquilo, ela também vai ser responsabilizada. Não pelo mesmo crime, óbvio, mas pela conduta negligente de não ter agido para impedir ou de não ter sido diligente para remover o conteúdo que já estivesse acontecendo. Então, galerinha, é isso. Eu espero que essa turma de Big Tech, toda vez que você falar de Big Tech, que você lê alguma coisa, você vai pensar em Big Tech, você vai pensar em Nvidia, você vai pensar em Google, você vai pensar em Meta, e quando você pensar em Meta, você está falando de Facebook, Instagram, WhatsApp, e todas essas empresas, se você somar o capital delas, o quanto de dinheiro elas têm, pasmem, se você somar o dinheiro dessas empresas, é mais dinheiro do que tem a China. É mais dinheiro do que tem o maior país do mundo. A nação com altíssimos índices de desenvolvimento, de crescimento, que em poucos anos vai ser a maior economia do mundo. Hoje ainda não é, mas vai vir a ser. Então, em resumo, no fim de tudo, no cerne da questão, o que essas empresas, o que as Big Techs querem, não é simplesmente se isentar de responsabilidade e defender o direito de liberdade de expressão de ninguém. O que eles querem é ter o poder de mandar no mundo, é ter o poder de, em cada país, decidir o que vai ser falado, de que forma vai ser falado, quem vai falar. É simplesmente isso. Não tem qualquer preocupação com liberdade ou com qualquer outra coisa que seja lícita. É isso, galerinha. (19h18) em Manaus. Deixa eu mandar um abraço para quem está acompanhando aqui ao vivo, Matias Kleber, Petrucci, o User e o 8 aqui. Para a galerinha que já passou aqui também, Carlos Ferreira, 8, Oswaldo de Oliveira, Antônio Rodrigues, Nel, Hamilton, Marcos Antônio, Gilberto Maciel, Walter Salles, Walter Alves, né? Tesca, Rosilane Moraes, Petrucci, o Midian, Antônio Glória Andrade, Regina Célia, é muita gente. Ivan Barbosa entrou agora, sejam bem-vindos todos. E haja tema, hein? Pois é, cara, eu tava sonhando aqui, eu ficaria muito feliz, cara, eu soltaria foguete aqui, se durante o programa eu abrisse o Twitter aqui, uma rede social, e aparecesse Carla Zambelli presa na Itália. Eu acho que não vai ser hoje, porque eu tô no fuso horário de Manaus aqui, tá? Se tem alguém vendo de longe aí, aqui são 19 horas, o fuso horário daqui pra Itália acho que são 6 horas de diferença. Então aqui são 19, lá já é 1 da manhã. Então não vai se prendê-la de noite. Mas eu acho que amanhã a gente já vai acordar com a notícia da Carla Zambelli presa em Roma. Se não for amanhã, vai ser no outro dia, mas que vai acontecer, vai. Eu não tenho dúvidas, e vai ser tão legal isso. Vai ser o pré-carnaval, né? O carnaval mesmo vai ser quando o marginal do Bolsonaro for preso. Mas enquanto isso, vamos contentando com o peixinho pequeno. Vamos fazer nosso segundo giro de notícias pelos portais progressistas agora, pra gente saber o que o mundo tá falando, o que tá acontecendo. Bora lá, chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Vamos lá para o nosso segundo giro de notícias aqui, manchete da revista Fórum. Bolsonaro mandou 5 milhões de reais de Pix ao filho nos Estados Unidos. Bolsonaro enviou 5 milhões ao filho nos Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro, levantando suspeitas de irregularidades financeiras. A transação revelada em 5 de junho intensifica investigações sobre a família Bolsonaro. Eu acho que foram 2 milhões, hein? Acho que essa informação da Fórum está errada, mas vamos já conferir. Manchete do portal vermelho.org. Desconhecimento sobre ações e fake news impactam na avaliação do governo federal.
A avaliação do governo Lula é prejudicada pelo desconhecimento de ações públicas e pela disseminação de fake news que distorcem a percepção da população sobre as políticas implementadas, segundo a análise. Manchete do The Intercept Brasil aqui. Como o Google emplacou manchetes alarmistas sobre o julgamento do Marco Civil da internet sem sujar as mãos. Aquilo que eu acabei de falar, né, das Big Techs agindo. O Google influenciou manchetes alarmistas sobre o julgamento do Marco Civil da internet, manipulando narrativas a seu favor sem se expor diretamente, utilizando estratégias de lobby e pressão midiática. Manchete do portal esquerdoonline.com.br. É preciso travar a guerra cultural contra a extrema-direita. Artigo defende a necessidade de combater a extrema-direita por meio de uma guerra cultural, propondo ações para desmontar narrativas conservadoras e fortalecer valores progressistas na sociedade. E para finalizar, a manchete do jornal GGN aqui. Lula condena a guerra em Gaza e denuncia genocídio diário. O presidente Lula condenou a guerra em Gaza, chamando-a de genocídio diário contra os palestinos, e pediu ações internacionais para cessar o conflito e proteger os direitos humanos na região, né? Tá certíssimo o presidente Lula. Já passou da hora de chamar as coisas pelo nome. O que está acontecendo em Gaza é um genocídio e é isso que tem que ser dito. Está sendo chamado pelo nome, finalmente. Hoje a gente tem estreia de um quadro novo aqui na Web Rádio App, um quadro é meio que um dedo na garganta, né? Que a gente vai falar, vai dar vontade de vomitar aqui. Mas todo dia agora, antes de acabar o programa, antes de uma notícia boa também, nós vamos falar de uma pessoa nefasta, para que as pessoas saibam quem são os inimigos dos trabalhadores, quem são as pessoas que mantêm o Brasil num caminho de atraso. Vamos lá, e chama a vinhetinha pra gente falar de quem é hoje. Pera, cuidado aí! Olha a noite aí! Por favor! Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Eduardo Cunha. Sim, ele próprio. Eduardo Cunha nasceu no Rio de Janeiro em 1958 e formou-se em economia. Iniciou sua carreira política nos anos 80. Trabalhou nas campanhas de Eliseu Rezende e Moreira Franco e em 89 filiou-se ao PRN, sendo tesoureiro de campanha de Collor no Rio de Janeiro. Em 91 foi nomeado presidente da Telerge, a Companhia Telefônica do Rio de Janeiro, por Collor, mas deixou o cargo em 93 após denúncias de corrupção. Eduardo Cunha ascendeu na política ao se eleger deputado estadual em 2001 e federal em 2003 pelo PMDB. Tornou-se líder do partido em 2013 e presidente da Câmara em 2015, onde foi figura central na crise política de 2014 e no golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Conhecido por sua habilidade de articulação, presidiu comissões importantes como a de Constituição e Justiça, mas enfrentou acusações de corrupção, que eram todas lícitas e reais, né? Em 2016, Cunha foi afastado da Câmara pelo STF, teve mandato cassado e foi preso por corrupção e lavagem de dinheiro na Lava Jato, né? Uma das poucas coisas boas que a Lava Jato fez. Condenado, cumpriu pena até 2021. Hoje está inelegível até 2027, mas articula nos bastidores, emplacando aliados no Rio e planejando voltar às urnas em 2026, conforme entrevista à CNN em 2024. Sua filha, Daniele Cunha, é deputada. E essa pessoa nefasta, apesar de não ter mais mandato, continua agindo como deputado, continua despachando no gabinete da filha lá. A filha foi eleita, mas quem exerce, eu ia dizer a deputância, mas quem exerce a deputaria é o próprio Eduardo Cunha, né? É, meus queridos, o Brasil não é para amadores. Mas depois de falar dessa pessoa nefasta, né, dessa pessoa horrível, dessa mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, vamos falar de notícia boa também, né, pra gente sempre terminar o programa com uma notícia boa, animadora, legal. Então, vamos lá, chama a vinheta. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa.
notícia boa de hoje. Brasil celebra conquista histórica, eliminação da transmissão vertical do HIV. O Brasil alcançou um marco histórico ao eliminar a transmissão vertical do HIV, quando o vírus passa de mãe para filho durante a gestação, parto ou amamentação. Em 2023, a taxa de transmissão caiu para menos de 2% e a incidência em crianças foi inferior a 0,5 por 1.000 nascidos vivos. O feito, resultado de políticas públicas robustas e do fortalecimento do SUS, foi submetido à certificação da OPAS-OMS. A conquista reflete o sucesso de estratégias como a profilaxia pré-exposição, PrEP, com 184.619 usuários em 2025, e a ampla testagem de gestante no pré-natal. 7 estados e 151 municípios já receberam certificações e mais 70 cidades e 10 estados devem ser reconhecidos em 2025. Abre aspas. É um orgulho ver milhares de mães realizando o sonho de ter filhos sem HIV, celebrou o ministro Alexandre Padilha. E que notícia boa essa mesmo, né? Mandar um último abraço aqui pra galera que tá online, pra Valéria, beijo, Matias Kleber, Abilene Comper, Cleomar, Cacilda Terezinha, Ana Celeste, Raimundo, Rodrigo Leão, João Aragão, Moraes, Edna Moraes, Ruth da Silva, Juvenal de Souza. Obrigado a todo mundo que me acompanhou. E o programa chegando ao fim. Obrigado a todo mundo que me acompanhou aqui no www.webradioapp.com. Assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário se você gostou do tema. Copia o link, manda para alguém que você acha que também tenha que ouvir. Você que acompanhou nas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, 15 horas, tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã 15 horas, estamos de volta. Mas que seja bom.